mas o assunto que a gente fala agora não é polêmico, né? A gente fala a respeito da homenagem linda que nós vimos ontem no Domingão. Gente, que coisa linda! Foi a participação ali dos Joãos, né? O João Silva e o João Liberato no lip sync do Faustão, que na verdade é agora o Domingão do Hulk, né? Mas Do antes era Hulk. o programa do Faustão. E por que eu digo, Gui, que foi tão emocionante? Eu acho que a gente foi transportado, pelo menos eu, a gente foi transportado para uma era dos anos 90 que por alguns milésimos de segundo eu tive uma sensação ali de que eu realmente estava vendo aquilo, vivendo aquilo de novo. Foi lindo. Eu até tava comentando agora mais cedo com o Ítalo, né? A gente tava acompanhando, revendo ali, né, as imagens. E eu achei de uma sensibilidade tão grande eles terem produzido os cenários, né? O cenário do Fausto, o cenário do Gugu, né? Cenários que marcaram muito aquelas épocas. E pelo amor de Deus, né, gente? Foi uma coisa muito linda, de verdade. A gente vai trazer daqui a pouquinho algumas imagens aqui pra vocês. Mas rolou então ontem, que todo mundo tava esperando, né? A batalha do lip sync entre os dois Joãos, o João Augusto e o João Silva. A gente tem aí, diretor, eu não sei se nós temos o VT, que mostra bem ali o cenário. Daqui a pouquinho a gente traz, então, pode ser? Daqui a pouquinho a gente traz, então. Porque mostrava bem o cenário, né, Gui? Eles refizeram um 3D ali do cenário antigo do Domingo Legal. O filho do Gugu fez Foi. primeiro uma performance de Pintinho Amarelinho, depois ele fez uma performance de KLB, né, que foi a ALB. valendo ali. Mas olha, vou confessar assim, foi muito emocionante pra mim a hora que eu vi aquele cenário, né, a forma como tudo aconteceu, as imagens do Gugu. Opa! A produção tá posicionando o vídeo, não tem problema. As imagens ali do Gugu, né, Gui, bem no auge, né, do Domingo Legal, aí, ó, a gente tá vendo muito bem. Não, esse Esse cenário, arco, né? esse arco, Sensacional. incrível. As meninas ali nos diamantes, né? Meu Aham. Deus, não tinha coisa mais Eu, Domingo eu Legal do que brincava, isso. eu brincava quando eu era criança, eu achava quando eu era criança, que Ah. antes desse cenário eram as taças, né? As famosas taças. E aí, É, quando mudou para esse cenário, eu achava que era copo de bar. Porque parece aquele copo de bar, né? Aquele parece. copinho pequeno, né? Aí eu Parece falava, mesmo. é o copo de bar, né? As bailarinas no copo de bar. Mas, assim, impecável a produção. Assim, eu acho que depois de. Não, não sei, não vou dizer, né, que foi depois de ontem, porque antes já teve momentos muito bacanas, assim, né, nesse Domingão com o Alessandra Hulk. Acho Scatena. que, né, a Alessandra Scatena, que apareceu também, acho que ela devia ter aparecido na primeira performance ali, né, do João fazendo pintinho amarelinho, né, porque o João, quando ele colocou aquele O terno terninho, né? amarelo, né, o blazer amarelo, eu já falei assim, nossa, vai ser pintinho amarelinho mesmo, porque É. no CD do pintinho amarelinho, na capa, depois busquem aí na internet, na capa o Gugu tá com o terno amarelo. Aí eu falei, não, não pode ser. Terno amarelo, microfone vermelho, né? Aí chegou também, né? Ele começou, né, com o Baile dos Passarinhos, aí fizeram um remix lá, colocaram, né, o Pintinho amarelinho, o Pintinho apareceu, né? Todo mundo dançou, se emocionou. Foi realmente isso que você disse, eu tive a mesma sensação mesmo, né? Vendo ontem, né, no domingo, 7h30 da noite, né, sete, né, sete e pouquinho, né, que começou, né, o quadro, né, porque antes teve, né, o Acredite em Quem Quiser, teve a Joelma também cantando, né, lá, fazendo surpresa para uma fã. Foi um programa, assim, Uhum. realmente sensacional. Acho que o Luciano Huck e a produção encontraram o tom do programa, assim, e conseguiram É fazer verdade. fazer assim a gente começar a semana, né, com a energia para cima, né? Ele fez, né, a surpresa, né, antes, né, com a Joelma, como a moça do auditório, fez de um jeito super alegre, divertido, assim, conseguiu fazer um programa mesmo que fizesse com que a gente comece a semana, né, com boa energia, assim. Foi. Então, Teletransportou a sensacional. gente pra um momento muito gostoso, né, Gui? Mas assim, eu achei que uma coisa tão simples, mas tão simples, que foi ter essa imagem do cenário no telão, de ter a logo do programa no telão,
uma coisa muito simples. Se dá pra frisar bem essa imagem aí, ó, se der pra encher a tela, a outra imagem que tava no ar, a gente consegue ver muito bem ali, né? A Alessandra Scatena ficou de um lado, do outro o elenco do próprio Domingão, né? Ali, ó, a gente consegue ver bem naquela pegada de homens e mulheres de um lado, né? Os times, como era na época mesmo. Então, eu achei que foi, assim, muito sensível da parte da Globo em ter recriado. Olha isso, gente. Olha esse cenário. É um telão, tá? Uma imagem projetada ali. Mas que realmente traz, ó. Tem até o degrau, né, Gui? Poxa, acho que as Exato. pessoas às vezes nem lembram, mas. É que a gente que é doidinho da Com TV, né, certeza. vê todos os detalhes, né, e foi, assim, Com impecável, certeza. sensacional. E, assim, o João Guilherme não ficou atrás. É claro que, assim, a gente estava esperando Sim. o Rap do Ovo, né, que ele cantasse Rap Eu do achei que era o Ovo. mínimo, assim, o rap do ovo. Porque, pô, cantou Já pintinho amarelinho. O mínimo que a gente espera é o raio do rap do ovo. Não é? ele podia, assim, o Rap do Ovo é de um filme que ele fez com o Sérgio Malandro Sim. e as Paquitas que cantam o coro ali. Então, já pensou se ele recebe lá Sérgio Malandro, se não conseguisse reunir todas as Paquitas, o balé ali vestido, né, de Paquita na primeira É apresentação, verdade. ia ser sensacional também, né? E ele Mas ganhou um fora cenário isso, né, também. Olha lá, ó. recriou o cenário do A Domingão também. arquibancada ali, essa arquibancada épica, que a gente lembra muito bem, né, das primeiras temporadas do Domingão, ainda no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. No Rio de E Janeiro. aí, frisa essa imagem aí, diretor. Ela é muito, essa imagem pra mim, eu achei ela muito simbólica, porque é o João entrando anos depois no cenário do programa do pai dele, depois de tudo o que aconteceu, que nós acompanhamos muito de perto aqui no programa, né, Gui, envolvendo o estado de saúde do Fausto e tudo mais. Então, foi um momento muito complicado. E agora a gente vê esse vídeo, né, do João entrando, não de novo, né, porque nós sabemos que não é o estúdio do Faustão, né, não é o cenário, é o estúdio do Faustão, mas não é o cenário, mas teve uma representação, uma representatividade muito grande. Eu achei muito lindo da Globo ter feito isso, ter feito jus, né, a história que os dois trilharam na TV brasileira, né? Sim, sim, eu ia comentar só que essa entrada dele, né? Eles fizeram igual era no Domingão do Faustão mesmo, né? Sim, Que os artistas, né, eles entravam, né, por essa lateral, o telão abria, né? E eu acho assim, até quero voltar um pouquinho antes, que eu achei que foi muito bacana que o João ainda, né, que esteja na Band, tá preparando, né, o programa dele que vai estrear no final desse mês, né? Vai estrear o programa do João. E eu acho que foi sim, já tá muito. gravando já. Sim, sim. Eu acho que assim, foi muito bacana, assim, porque foi a homenagem, de certa forma. Eu acho que o Faustão, claro, merece muito mais, mas foi a homenagem que o Faustão merecia antes de ter saído da Globo. Com Porque certeza. da maneira como tudo aconteceu, né? Tudo bem, né? Que ok, ele precisou passar, né, por um procedimento médico na época, aí, né, o último Domingão foi com o Thiago Leifert, e aí depois só mandaram um comunicado falando, não, Faustão Sim. saiu, nunca mais teve nenhum comunicado, os apresentadores, né, naquela semana, né, agradeceram, né, expressaram, né, a gratidão pelo Faustão, mas a gente não faltava, né, essa gratidão mesmo, né, da empresa com um funcionário tão importante como foi o Faustão, e a gente pôde ver um pouquinho isso impresso no programa de ontem, né, nos Com depoimentos e certeza. nessa homenagem, né? Mas assim, só para concluir, preciso dizer que para mim, tudo bem que os dois empataram, mas para mim quem É. ganhou foi o filho do Gugu, não foi o filho do Faustão. É, eu acho que assim, eu acho que nem é quesito de performance, né, Gui? A performance ali foi meio igualitária. Mas eu acho que a Sim, nostalgia dos dois ali. Eu até tava falando, pensando a respeito disso mais cedo. Os dois querem trilhar caminhos na TV brasileira. O João, ele era muito mais duro, né? Naquela abertura que a gente viu lá no comecinho do ano, né? Onde, na verdade, do ano passado, onde a Band fez uma especial de final de ano com o Fausto, ele era muito mais duro, mas acho que essa experiência de pelo menos um ano na TV aberta fez com que ele fosse se desenvolvendo um pouco mais. Já o filho do Gugu, a gente percebe ele mais ansioso, né? Um pouco mais travado.
mais Coitado. travado, assim, o Luciano falando, ele falando por cima. Tem muita coisa pra melhorar, mas é claro, são duas pessoas que têm muito potencial, já tem a comunicação ali no sangue, né? Mas olha, queria deixar aqui a nossa singela salva de palmas pra equipe da Rede Globo, porque eles poderiam ter feito uma coisa mais podre, mais pobre, mais simples. Mas eu acho que o simples fato de retratar aquela nostalgia, né, do cenário, de trazer essa imagem, é, desperta na gente também uma emoção que às vezes estava adormecida, né, Gui? Eu achei que foi muito sensível deles. É, E é uma coisa muito simples, exato, né? assim, acho que né, o tema, né, a notícia, né, a repercussão é sobre o lip sync, mas eu Uhum, acho que ontem o programa inteiro, assim, eu acho que eles foram com certeiros. certeza. Colocaram Joelma, colocaram homenagem, teve a KLB. brincadeira lá, KLB, a brincadeira, né, do Acredite em Quem Quiser, a pessoa lá que sobreviveu ao negócio do vulcão. É isso, televisão é isso. Eu acho que É verdade. até saindo um pouquinho do tema, acho que né, a gente teve no sábado também a comemoração dos 2 anos do Caldeirão com o Mion. O Sim. programa do Mion começou com todo mundo falando, não, o sábado ficou melhor, o domingo né, não está com nada. E aí, 2 anos depois, a gente está vendo o Caldeirão mais ou menos, né? Eles estão buscando ali o tom, e o Domingão acertou assim em cheio. O Luciano Huck, eu acho que entendeu o que é o É. público do domingo, o que é a televisão. E assim, ontem, né, o programa inteiro foi muito bacana. Juntar Faustão, Gugu e Joelma no mesmo programa não tem para ninguém. Ah, a Joelma, ela tem uma nostalgia, mas eu descarto ela, A deixo só. música, a música. Eu descarto ela, deixo só Gugu e Faustão. Eles falaram muito da briga dos domingos, mostraram o vídeo lá do João tacando pipoca no Fausto, né? Ele mexendo no microfone na época lá da festa de aniversário, né? Que é até aquele meme do Fausto gritando, né? Cala a boca, moleque. E não mostraram isso. E eu achei uma coisa muito curiosa também, né? É que nós tivemos alguns depoimentos, né? E um deles foi da Rosemiriam. E foi uma declaração de amor ali do João pra Rosemiriam, falando, mãe, te amo muito. Então a gente percebe que independente daquela briga na justiça, né, Gui, ainda existe um contato, mesmo que mínimo, entre mãe e filho. E o Luciano Huck mesmo fez uma chamada na hora, né? Falou, já que mãe é mãe, e trouxe ali o discurso da Rosemiriam. E falando em discurso, Gui, um que chamou muito a atenção foi o do próprio Faustão. O Faustão